E nós temos aqui uma tribuna livre, onde eu peço ao secretário que faça a leitura do ofício do pedido da tribuna livre. Secretário, por favor. Ministério da Educação, Universidade Federal do Pampa, Campus Caspal do Sul. Ofício número 044/2015, Caspal do Sul, 13 de agosto de 2015, do professor mestre Vinícius Maté. Para o excelentíssimo senhor vereador Pedro Gaspar, assunto projeto na área de geoturismo em Caspal do Sul região. Vossa Excelência, vimos através deste solicitar o espaço na plenária da Câmara Municipal de Caspal do Sul, segunda-feira, dia 13 de agosto de 2015, às 14 horas, para a explanação de uma proposta de projeto submetida na etapa local da Consulta Popular 2015-2016, enquadrada na área de tecnologia, intitulada de Geoturismo na região da campanha, com ênfase em Caspal do Sul, a capital gaúcha do geoturismo. Solicitamos a disponibilização de um data show para a apresentação dessa proposta. Contamos com seu apoio, atenciosamente, Vinícius Maté. E aí vai ser apresentado o projeto, então, sim, pelo Bruno Nunes Machado. Eu convido o Bruno Machado para passar a tribuna aqui, fazer a sua exposição e logo a seguir vamos ouvir, presenciar um show, data show, que ele vai passar para nós aqui. Fica à vontade, Bruno. A palavra é tua. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Bruno Nunes Machado, né, como já foi citado. Eu quero agradecer em nome da Unipampa, né, pela oportunidade, agradecer aos vereadores, ao excelentíssimo presidente, o senhor Pedro Gaspar, ao vereador Boca pelo convite, que o convite veio de encontro já com o que nós planejava, né, que era de expor a nossa ideia para todas as autoridades locais. Agradecer também ao vereador Peter, que já manifestou um apoio também, já compareceu na etapa local. Essa proposta, esse PowerPoint, ele foi construído por mim, juntamente com o professor Vinícius Maté, e é uma proposta que ela vem sendo desenvolvida com mais professores também. Dentre eles, tem o nosso coordenador, o atual coordenador do curso, e o nosso professor e diretor também, o Marco Antônio Fultora Hans. Ela foi uma proposta que foi submetida na consulta popular, né? Ela foi enquadrada na terceira grande área da consulta, que envolve ciência, tecnologia, desenvolvimento rural, agricultura. Ela foi uma demanda, né, que a Unipampa propôs, e ela já foi aprovada na etapa local e está sendo encaminhada para a fase regional. Então, assim, só contextualizando rapidinho a consulta popular, ela é um processo estadual, né, instituído através da Lei 11.179, de 25 de junho de 1998, e é um processo anteriormente conhecido como orçamento participativo. Então, nele a população participa diretamente em parte dos investimentos e serviços orçamentários do Estado. Esse ano, 2015, o governo disponibilizou 60 milhões, que foram criteriosamente distribuídos a 28 COREDs. Então, o nosso CORED é o CORED de campanha, e esse ano foi destinado para a nossa região 1,7 milhões. Desse montante, 1,7, aproximadamente 260 mil poderá ser investido no município, sendo 25% na área da saúde, que é uma das áreas, a segunda área é a educação, e a terceira área, que é uma grande área que eu chamo, que é o desenvolvimento rural, agricultura, desenvolvimento econômico e ciência e tecnologia, onde nós estamos inseridos. Na verdade, na nossa etapa local, esse valor 25, 25 e 50, ele foi redefinido de acordo com os participantes e ficou 33,3%, né, uma dízima, ficou dividido proporcionalmente o valor para cada área, então ficou mais ou menos 87 mil para cada área. Então, diante da oportunidade, a gente, como instituição federal, propôs enquadrar um projeto nessa área de ciência e tecnologia, e esse projeto, ele visa o desenvolvimento geoturístico da região da campanha, com ênfase no município de Caçapava do Sul. Então, recentemente, no dia 15 de julho, foi aprovada a lei que instituiu Caçapava como capital gaúcha da geodiversidade. Então, de acordo com essa ascensão do município aí, nessa questão do turismo, do geoturismo, a gente aproveitou para aliar a oportunidade da proposta da consulta. Essa lei ela foi construída embasada num estudo científico realizado pelo geólogo André Borba, professor da UFSM. E um dos trabalhos que embasou a lei se chama Inventário e Avaliação Quantitativa de Geossítios, exemplo da aplicação do patrimônio geológico no município de Caçapava do Sul. Então é um trabalho bem criterioso, ele avaliou a questão turística, a questão da beleza da paisagem, a questão da educação que pode ser trabalhada nesses
nesses locais, a questão de cultural, histórica, é um trabalho bem criterioso, então ele elencou diversos pontos. Ao total, se não me engano, são 49. Então esse mapa aqui é o mapa do município, né? Essas faixas de diferentes cores representam, assim, ó, a grosso modo, as principais unidades geológicas da região. A nossa cidade, a área urbana, ela está bem ali no ponto 29. Ó. Então, cada número desse aí é um geossítio que ele estudou e identificou no trabalho dele. Esses destaques aqui que a gente colocou, eles são ali na região da Pedra do Segredo. É só para uma questão de contexto mesmo, assim, onde a gente está, né? Então, aqui é uma tabela que ele separa esses geossítios de acordo com as litologias, rochas sedimentares, ígneas, metamórficas, etc. E aqui toda a avaliação, né, e o peso que ele atribuiu para esses pontos de acordo com o estudo geológico que ele fez. Então, a proposta da Unipampa. A proposta da Unipampa, ela foi intitulada O Geoturismo na Região da Campanha, com ênfase em Caçapava do Sul, a capital gaúcha da geodiversidade. Esse é o título do projeto. Os objetivos. A gente vai integrar dados geológicos que já existem, né, na bibliografia. Caçapava é uma região que tem dados geológicos desde o início do século 1910, existem trabalhos, então é uma região que atrai acadêmicos, pesquisadores da área mineral, etc. É uma região que, em um raio de 100 quilômetros, existem estruturas geológicas e feições e rochas que no mundo inteiro é muito raro de se encontrar, então é uma região privilegiada. Então a gente quer integrar esses dados que já existem, adquirir novos dados e compor um mapa geológico tridimensional, com ênfase em geoturismo. Então esse mapa geológico ele vai ser um mapa geológico geoturístico. Então, como ele é tridimensional, um mapa que não é trabalhado, ele vai entrar já na inovação. Em segundo plano, a gente tem um objetivo de construir um atlas geoturístico, com fotos e informações geológicas, né, geoturísticas. Um atlas com ilustrações, evidente, né? Construir uma ferramenta virtual que vai entrar na tecnologia, que se chama Sistema de Informação Geográfica, tecnicamente falando, né? Então, o que ele é? É um aplicativo para smartphone que o turista ele vai baixar esse aplicativo e esse aplicativo vai conter o mapa com as rotas, a distância, o tempo que ele vai levar até os pontos geoturísticos e informações como o contexto histórico, as informações geológicas, redes hoteleiras, comércio, enfim. E também um aplicativo de extensão para o software Google Earth, que é um software muito utilizado, né, nos computadores. Esse software ele vai integrar uma base ao Google Earth e o turista vai poder navegar no Google Earth com todas essas informações que a gente vai levantar. Então, como eu já falei, né, ele vai permitir a localização geográfica através dos roteiros e pontos de interesse geoturístico, né, que vai estar contido já no Atlas também, né. E o outro objetivo do projeto é confeccionar painéis. Esses painéis eles têm parques já a nível nacional e mundial, que é um painel de 2 metros por um, talvez mais ou menos isso, que contém informações geológicas. A base científica, né, para um público, digamos, mais leigo, conhecer como aquele ambiente se formou, evoluiu. Por exemplo, a gente se fala na Pedra do Segredo, mas muitas pessoas não têm o conhecimento qual foi o ambiente geológico da formação daquela rocha, como ela evoluiu, por que ela está ali, qual a idade dela, enfim. E também abordar nessas placas o cunho histórico e cultural. Por exemplo, a nossa toponomia nativa aqui, Caçapava, né, Tupi-Guarani, ela representava cerros ácidos, dos granitos ácidos, onde está embasada a cidade, de vegetação rasteira, pouca cobertura vegetal, grandes clareiras na mata, representadas pelo granito Caçapava, né, se chama. E, o nosso acampamento velho, aqui a região do acampamento velho, que foi acampamento, se não me engano, Farroupilha, talvez eu esteja enganado, mas foi acampamento e tem um contexto histórico. E nesse local tem uma bela paisagem com rochas vulcânicas, é bem interessante de se trabalhar, né? Dentre outros vários, como na região do Seival, tem pontos geoturísticos também com contexto histórico. Aqui tem um exemplo de um dos painéis que a gente já visitou, o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. É mais ou menos assim, ele tem fotos ilustrativas, tem sessões geológicas, tem informações, tudo objetivando um público assim mais leigo compreender aquela riqueza natural que tem na região.
Uma justificativa importante que a gente tem, que a gente argumentou na fase local, que foi bem aceita, que a gente vai estar fazendo um processo inverso nessa questão geoturística. A gente vai estar como universidade dando todo o embasamento científico para o turista vir visitar. Então, assim, a longo prazo ou a médio prazo, esse projeto ele visa movimentar a economia local e regional, movimentar o comércio, as redes hoteleiras, com o turismo, obviamente. A parte da educação, identificando esses geocities, ele pode servir para as escolas municipais fazerem visita e trabalhar todo o contexto, flora, fauna, geológico, ciências em geral, né? Inclusive, a gente já propôs reunião com o pessoal de São Gabriel, que tem o curso de biologia, para talvez eles dar continuidade nesse trabalho e já envolver, né, a questão flora e fauna, né, a questão biológica, e agregar junto com o nosso contexto geológico, cultural e histórico, que a gente também quer abranger junto ao nosso trabalho. Então, eu coloquei aqui, essa apresentação, essa estrutura foi utilizada na etapa local da consulta, né? Então a gente foi aprovado, né? A demanda que a universidade sugeriu foi aprovada pela população e ela vai ser defendida em Bagé, né? Então a única coisa que mudou da nossa apresentação da etapa local foi essa lâmina aqui que eu coloquei, que eu nomeei como próximas etapas, que seriam assim estratégias que a gente traçou para dar continuidade nessa busca por esse recurso, né? Que daí é a apresentação do projeto nas demais etapas locais da consulta. Eu coloquei uma interrogação porque isso aqui nós não estava bem esclarecido como ia ser, qual eram as datas das consultas, acabou não acontecendo, a gente não pôde ir nas outras consultas apresentar, mas a gente vai apresentar na regional e todo mundo vai ter o acesso, obviamente, né, à informação. Uma segunda etapa que a gente estava buscando era a apresentação do projeto às autoridades locais, como prefeito, vereadores, secretário de turismo, né? Então essa segunda etapa aqui ela está acontecendo agora. A gente ainda pretende se reunir com o prefeito, apresentar para ele, né? Solicitar o apoio, né, na medida do possível e talvez envolver a secretária de turismo também, né, se ela tiver oportunidade de presenciar. E uma terceira etapa, que isso tudo vai acontecer antes da quinta-feira, que é a nossa etapa regional, né, onde vai ser definida todas as demandas das 7 cidades e ser composta uma cédula de votação. Então o nosso processo ainda tem chão pela frente ainda, assim, as chances são bem remotas de não ser aprovado. Então a gente quer envolver o maior pessoas possíveis. Então aqui a gente convocou uma reunião para quarta-feira com o geólogo André Borba na UFSM. Ele já demonstrou interesse, já nos apoiou de antemão, assim, então ele já vai vir para somar força como geólogo que foi o que embasou a lei da Capital Gaúcha da Geodiversidade e como instituição UFSM. E apresentar para o Serviço Geológico do Brasil, que também trabalha a questão geoturismo. E também solicitar o apoio dessa instituição. Eu acho que eu consegui explanar tudo, eu não vou me exceder em questão do tempo, eu já não sei quanto tempo eu levei. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado pela atenção. Fica à vontade. Eu pergunto aos vereadores se tem alguma pergunta a fazer ao Bruno. Fica à vontade. 1 minuto. Vereador, boa tarde a todos. Vereador Luiz Fernando Torres, formulando a pergunta ao Bruno Machado. Bruno, o primeiro eu quero te dar os parabéns por ter feito esse trabalho, porque eu moro em Caçapava desde 79. É a primeira vez que eu vejo um projeto sério sobre turismo em Caçapava do Sul. E isso sim é um trabalho científico que vai unir a segunda capital farroupilha com a capital gaúcha da biodiversidade. Eu queria que tu deixasse claro aqui para nós, na minha pergunta, qual os próximos passos, que nós teremos que quinta, né, a gente sabe, e depois quando é que vai voltar para ser votado em Caçapava. Eu queria que tu esclarecesse mais, porque eu acho que os nossos vereadores precisam saber como é que funciona, porque no dia da audiência estava só eu e o Petro, aqui no Dinarte, então eu gostaria que tu recolocasse essa parte aí, porque a gente sabe que depende de quinta-feira, que depende de passar isso aí. Então, eu ia passar batido por essa questão, até agradeço a pergunta, foi bem pertinente. A consulta popular, ela tem etapas, a etapa local, etapa regional, basicamente isso, e uma terceira etapa que é a votação propriamente dita das demandas. Na etapa local foi elencado aqui para Caçapava, na área da saúde, investimentos para equipamentos hospitalares, na área da educação foi elencado a compra de materiais para 2 escolas, aí, a Instituto Dinarte Ribeiro e o Nossa Senhora da Assunção. E nessa terceira grande área ficou contemplada essa demanda.
Então, assim, a gente elencou essas 3 demandas em Caçapava. Os 7 municípios entram em votação para ver quais delas entram na cédula. Que a cédula, sim, vai ser colocada à disposição do público para ser votado. Então, assim, o que acontece? Na etapa regional, a cada 30 pessoas que comparecem nas cidades, se elege um delegado. Caçapava conseguiu colocar 41 pessoas e vai ir um delegado representando a cidade. Quem mais vai compor aquele núcleo que vota e aprova as demandas lá no dia da regional? Vai ser composto por os comudes, cada presidente de comude ele tem o direito a voto, o presidente do CORED, né? As pessoas que compõem o CORED, deputados estaduais, presidentes de câmaras, prefeitos e universidades regionais. Essas pessoas elas vão definir quem vota. Então, eu aproveito e reforço o convite da importância de se ter mais um delegado, além do que foi eleito pela população, que daí seria o nosso presidente da Câmara e o nosso prefeito, para fortalecer essa ideia e aprovar que esse nosso projeto vá para a cédula e possa ser votado para ser contemplado. Então, um dos propósitos da nossa solicitação do espaço era para convocar essas pessoas, o prefeito e o presidente, para comparecer e nos ajudar, né, ajudar o município, ou nomear pessoas que possam ir para representar, para somar força junto com o nosso delegado. Que lá a coisa vai ser casca grossa. Eu não sei se eu já esclareci tudo, mas eu acredito que sim, né? Vereador que tiver alguma dúvida, o Bruno está à disposição. Nenhum mais? Vamos então para o encaminhamento final, Bruno. Deixo a palavra à disposição para o encaminhamento final. Os agradecimentos. Então, eu agradeço mais uma vez, então, em nome da Unipampa, né? E eu acho que eu já consegui explanar o propósito. E conto com um apoio, se nós conseguir aprovação, né? Para a cédula, que a gente consiga mobilizar o máximo de pessoas possível para votar no dia 19, né? Que é a votação da consulta popular, 19 de agosto. Que a votação ela vai acontecer online e em urnas distribuídas na cidade, né? Era isso, eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Tá bom. Nós agradecemos a explanação do Bruno, muito bem esclarecedora, com vídeo, com tudo. Acredito que os vereadores não têm nenhuma dúvida e foi colocada a palavra à disposição. Se algum tivesse dúvida, acredito que com a facilidade de se pronunciar, o Bruno não deixou dúvida para ninguém.